Bom dia, sexto ano. Nessa primeira videoaula de hoje, eu vou realizar a correção das atividades. As nossas aulas de hoje estarão organizadas da seguinte maneira. Nesse primeiro momento, eu vou realizar a correção das atividades do dia 23 do 4. Daqui a pouquinho eu vou estar iniciando essa correção. Depois que eu terminar essa correção, eu vou dar um tempinho para vocês conferirem as respostas de vocês lá no caderno e fazer os acertos caso sejam necessários. Depois desse tempinho, eu vou estar postando então o segundo vídeo de hoje, que é o esclarecimento das atividades desse dia, né? Como é que vão ser feitas as nossas atividades de hoje, né? Então, no segundo vídeo, eu vou estar mostrando para vocês o que vai ser necessário de atividade para o nosso dia de hoje. Então, vamos iniciar a nossa correção, né? As nossas atividades estavam relacionadas ao conteúdo que nós estávamos estudando, né? Que era a questão das misturas. E aí eu fiz alguns questionamentos nessa primeira atividade. Eu perguntei para vocês logo ali no início, consultem o dicionário, né? Ou que vocês consultassem o Google para fornecer algumas informações. Por exemplo, o que é uma mistura? E aí vocês podem ter encontrado, né, mais de um significado. Mas qual é o significado que mais se aplica ao conteúdo que nós estamos estudando? Mistura para nós, então, né, é um composto ou é um produto resultante da combinação, da associação de várias coisas. Então, a mistura nada mais é do que quando eu junto várias substâncias. Eu posso juntar substâncias no estado sólido e posso juntar substâncias no estado líquido, tá bom? Depois, na letra B, eu perguntei o que é uma substância, né? Substância é um determinado tipo de matéria. Por exemplo, eu posso ter o óleo, é um tipo de matéria. Eu posso ter água, que é outro tipo de matéria. Se eu pegar um pedaço de plástico, eu tenho um determinado tipo de matéria. Se eu pego um pedaço de vidro, eu tenho outro tipo de matéria. Porque cada um deles foi formado pela combinação de átomos diferentes. E é essa associação que deu origem a determinado tipo de matéria que a gente está em mãos, tá bem? Depois eu perguntei o que é pureza. O que é pureza, né? Pureza é alguma coisa que não tem mistura, só tem aquela substância presente ali. Então, se eu vou falar de água, por exemplo, né? O que é uma água pura? É uma água que não tem nada diferente de água. Se nós formos olhar a fórmula da água, e vocês já conhecem, que é o H2O, ela tem 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então, ali, para eu ter só água, eu só posso ter H2O, moléculas de H2O. A partir do momento que tem outra coisa ali no meio, eu deixo de ter água pura. E aí eu vou ter uma mistura de coisas, dependendo daquilo que eu colocar ali no meio, né? Depois eu perguntei o que é isolado, né? Isolado é o que deveria estar acontecendo, né, com a gente. Isolado significa estar afastado, né? Estar separado dos outros, ou seja, né? Que a gente separa do meio das outras. Nós, pessoas, né? Para preservar nossa vida e evitar a contaminação, a gente tem que estar mais isolado, estar mais separado das outras pessoas, porque a gente não sabe quem é que está com a doença, porque tem pessoas que estão contaminadas e não tem nenhum sintoma, e outras, se forem contaminadas, os sintomas podem até levar à morte. É o que já tem acontecido, né? Em várias cidades no Brasil, então já está, né, já tem uma quantidade de mortos muito grande. Depois eu perguntei o que é dissolver. O que é dissolver, então, né? Dissolver é o que? É quando eu vou desmanchar alguma coisa no meio líquido. Então, para eu dissolver, eu preciso de uma substância líquida no meio para poder fazer essa dissolução. Na segunda atividade, né, na segunda questão, que era da primeira aula do dia 23, eu pedi para vocês darem exemplos. O primeiro, eu pedi exemplos de mistura homogênea. E aí eu coloquei lá no textinho para vocês, né, que várias palavras a gente consegue entender o que elas significam pelo prefixo, pela forma como elas são escritas. Então,
Homogênea, quando aparece o prefixo homo, significa que eu tenho coisas, né, coisas iguais. E quando eu coloco hétero, significa que eu tenho coisas diferentes. Então, numa mistura homogênea, eu combino coisas, mas eu não consigo perceber que eu combinei essas coisas. Na mistura heterogênea, eu combino, eu junto, mas eu consigo perceber que essas coisas estão juntas. Então, a diferença está nesse ponto. Mistura homogênea. Eu juntei coisas, olho para elas e não consigo perceber. Mistura heterogênea, eu olho para elas e vou perceber que eu juntei coisas diferentes, tudo bem? A gente vai visualizar isso direitinho na realização da atividade experimental que eu pedi para vocês fazerem, tudo bem? Na segunda aula, eu propus que vocês fizessem um experimento e que vocês podiam adequar esse experimento de acordo com o material que vocês tivessem em casa. Eu pedi primeiro que vocês juntassem um pouquinho de água com um pouquinho de óleo. Vou mostrar para vocês, ó. Eu usei aqui em casa, eu tinha, né, um tubinho. Então, ó, se vocês perceberem, a gente tá vendo duas coisas diferentes, ó. Na parte de baixo a gente tem água, nessa outra parte aqui nós temos o óleo. No outro tubinho, vocês podiam ter feito isso no copo, né? No outro tubinho, se vocês olharem lá no fundinho, tá o açúcar. Eu não quis misturar exatamente para vocês perceberem que eu coloquei o açúcar aqui. E aí eu pedi para vocês misturarem, né? Podia ser com um palitinho, podia ser com uma colher, né? E quando a gente agita essas substâncias, dependendo, né? A gente precisa agitar um pouquinho mais. Daqui a um pouquinho, né, a gente não vai perceber mais a presença do açúcar aqui dentro desse recipiente. Então, se nós compararmos, né, os nossos dois tubinhos, ó, nesse aqui, eu juntei água e açúcar. Quando eu misturo, eu não consigo perceber que eu tenho água e açúcar. Nesse aqui, eu tenho água e óleo, ó, vou misturar. Quando eu deixo em repouso um pouquinho, eu vou perceber que as substâncias se separam. Aí tem uma outra propriedade, né, que chama-se densidade, que vai fazer com que a substância que é mais leve fique na parte de cima e a substância que é um pouquinho mais pesada fique na parte de baixo. Mas é um assunto para a gente discutir num outro momento, é só a título de curiosidade. Então, se eu deixar em repouso um pouquinho, eu vou voltar a perceber que o óleo fica na parte de cima e que a água fica na parte de baixo. Depois de feito isso aqui, então, né, eu pedi para vocês observarem, anotarem o que vocês viram. Pedi para desenhar no caderno, né, ou fotografar. Ficava a critério de vocês. Então, vamos continuar os nossos questionamentos. Aí eu pedi o seguinte, que vocês separassem um pouquinho, né, na mistura A, nessa mistura aqui, eu pedi para vocês tirarem um pouquinho da parte de cima e observassem, e depois tirassem um pouquinho da parte de baixo. Como é que podia fazer isso? Podia fazer isso utilizando, ó, uma seringuinha, eu coloco aqui dentro, retiro um pouquinho da parte de cima, coloco lá no outro copinho que eu estivesse observando, ou em cima de um pires, né? Em cima de qualquer vasilhinha que você tivesse em casa era possível fazer, porque a gente não está usando nenhum material sujo, nem nenhum material contaminante. Depois que você retirasse um pouquinho da parte superior, eu pedi que você tirasse um pouquinho da parte inferior, né? Para poder observar que características que a gente também observa. Se a gente vou mostrar uma fácil para vocês. A gente podia falar, por exemplo, da coloração. Ou a gente podia falar que uma parecia que é mais grossa e a outra uma mais espessa e outra menos espessa, né? Então, aí a análise era de vocês, para vocês observarem e escreverem o que vocês tinham visto com isso aqui, tá? Era uma questão de observação. Atividade experimental é para isso, para a gente observar e tirar resultados, tá ok? Depois eu pedi para vocês fazerem a mesma coisa com o outro tubinho, ó. Agora, se vocês olharem bem, a gente não consegue mais visualizar o grãozinho de areia, tá?
de areia, o grãozinho de açúcar já foi totalmente dissolvido aqui, tá bem? E também era para vocês observarem o que tinha aqui dentro. Na aula número 3, né, que foi a última atividade que eu solicitei no dia 23, a atividade tinha o seguinte título: Interpretando os resultados. Aí na número 1 perguntava assim, ó, as duas porções retiradas da mistura A com o conta-gotas, com a colher ou com a seringa, igual eu mostrei aqui agora, elas são iguais ou elas são diferentes? Então, quando eu começo a avaliar, ó, se eu tiro um pouquinho da parte de cima, que é o óleo, e depois tiro um pouquinho de água, elas são iguais ou são diferentes? Aí você mesmo é capaz de responder, né? De cara a gente já disse que elas são diferentes. E são diferentes por quê? Né? E aí era só escrever, né? Ó, podia dizer que a cor era diferente, a gente podia dizer que o óleo parece que é mais espesso, né, que é mais viscoso. Podia falar que o óleo, né, era menos denso e a água, né, o óleo era menos denso e a água era mais densa. Outras características que, dependendo de quem estava ajudando vocês a fazer a tarefa, pode ter ajudado vocês na resolução da atividade. Mas foram as observações que vocês fizeram que me interessam, tá bem? Na número 2, eu perguntei assim, e quando se tirasse um pouquinho da mistura, né? Da mistura B. A B é que tinha a água com açúcar. Quando eu olho aqui, essa mistura, eu já não sei mais se tem açúcar. E se eu colocar na boca, eu vou saber. Só que em química, a gente não pode ficar colocando as coisas na boca, porque eu nunca sei o que está misturado aqui. E o ideal é que a gente nem chegue perto do nariz, porque dependendo da substância, ela tem uma capacidade de ser volátil, de se passar rapidamente para o ar, e se a gente inalar, a gente pode desmaiar ou até morrer, né, asfixiado. Claro que não é o caso da nossa aula, porque a gente, né, separou materiais que não fazem nenhum dano a nenhum de nós, tudo bem? Depois eu perguntei o seguinte, ó, é possível retirar somente água ou somente açúcar dessa vasilhinha aqui? Do jeitinho que está aqui, eu consigo separar o açúcar que está aqui dentro? De forma nenhuma. Para eu fazer a separação dessa mistura aqui, eu vou ter que fazer um processo diferenciado. E esse processo de separação de misturas, eu já dei alguns nomes para vocês. E a gente vai estar voltando a falar deles na nossa aula do dia 14, tá? No dia 14 a gente vai voltar a falar da separação. Então, do jeito que está aqui, né? Só desse jeito aqui, eu não consigo separar. Tem uma forma de separar, mas que não vem ao caso agora, tá bem? E depois eu dei duas afirmativas para vocês identificarem se elas estavam certas ou erradas. Uma delas dizia assim, ó, a mistura das quais todas as porções retiradas são sempre iguais, e o outro, a mistura das quais podemos retirar porções diferentes entre si. Isso é verdade ou isso é mentira? Se eu olhar, ó, desse aqui, se eu tirar uma colher ou 2 colheres, todas elas vão estar mostrando para mim a mesma coisa, a água com açúcar, e eu não consigo perceber aonde que está o açúcar mais aqui. Agora, desse aqui, se eu tiro uma porção só da parte de cima, eu vou pegar só o óleo. Se eu tiro a porção só da parte de baixo, eu vou pegar só a água. Então, sim, as afirmativas são verdadeiras, tudo bem? Então, daqui a pouquinho, eu vou dar mais uns minutinhos para vocês conferirem o que vocês responderam aí, né? É pouquinha coisa. E vou voltar a postar o vídeo, outro vídeo com as orientações para nossa aula de hoje, tá bom? Vai se organizando aí.